Fala, meus amigos, família tricolor, amigo São Paulino, amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, sempre todos bem-vindos aqui. Hoje estou gravando o vídeo um pouquinho mais cedo, são uns 4h56, porque daqui a pouco começa o TMC, o programa da rádio, Papo de Craque Segundo Tempo, que eu vou participar, que começa às 6 horas, das 6 às 8. Quando você estiver vendo esse vídeo, já vai ter rolado o programa. Mas eu vou, toda vez que eu fizer o programa, quando acabar, eu vou falar, pessoal, daqui a pouco o vídeo tá no canal, hein? Tá sendo muito legal participar, tô muito contente. A gente fica mais bem informado, né? Porque lá a gente fala bastante do São Paulo e também fala bastante dos outros clubes. Você fica inteirado de todas as competições, os bastidores. E é importante também, para mim, tá sendo importante eu aprender sobre outros clubes, ficar mais inteirado, porque aí você consegue fazer as comparações, né? Você consegue entender por que São Paulo, Santos e Corinthians estão na situação que estão, você consegue entender por que Flamengo e Palmeiras estão na situação que estão. A gente sabe por que estão, mas porque eles estão nessa situação com todos os méritos, e porque Corinthians, São Paulo e Santos, só para citar os três clubes, estão nessa draga monstruosa. A gente sabe por cima dos outros clubes, mas sabe muito sobre o São Paulo. E hoje o que eu vou falar para vocês é isso que está no vídeo, é isso que está no título do vídeo. Os caras estão destruindo o clube. O que resta do clube está sendo destruído por essa gente que tem sede e fome desesperada de poder. Desesperada de poder. Agora é a raspa do tacho, né, das pessoas, dos idealistas do São Paulo, de anos atrás. Agora está a raspa do tacho, já vinha, né? Desde o terceiro mandato do Juvenal, Baidar, Leco, Casares, agora Macis. É a raspa do tacho. E as pessoas que estão destruindo o clube. Estão se matando por poder. Um quer que o outro saia, um pede o impeachment do outro, um pede que o Conselho de Ética faça isso. Agora tem uma suspeita aí de comissão do negócio da Unimed, que eu vou ler até a reportagem para não ter... Porque agora esse presidente processa torcedor, né? Ele gosta de processar torcedor. Não tem problema para resolver. Ele gosta de processar torcedor. Mas é aquilo, gente. Eu não tenho nenhuma esperança em melhora. Eu não tenho nenhuma esperança. Me perguntaram outro dia lá no programa... Tem esperança que nenhuma, nem meu neto não vai ver. Se tiver neto, não vai ver o São Paulo grande de novo. Com essas pessoas que estão lá, não vai ver. Sabe o que eu fiquei fazendo ontem? Eu fiquei assistindo. Olha como eu sou. Vê se eu sou um cara normal. Ontem eu cheguei em casa, que eu fiz o programa da rádio, voltei correndo, fiz o QG, saí daqui quase 11 horas do escritório, fui para casa, tomei banho, jantei. A Erika já estava dormindo. E aí eu fiquei assistindo os vídeos no YouTube. De repente apareceu lá pra mim, semifinal da Copa do Brasil 2023, São Paulo e Corinthians. Eu assisti o jogo inteiro, só que eu não assisti só o jogo inteiro. Eu assisti o pré-jogo, olha que doente, o pré-jogo eu assisti. E antes do jogo, as escalações, repórteres entrando e tal. E aí eu vi o jogo e eu sou tão... Olha isso, gente, era, sei lá, 2 horas da manhã... Aí o Pablo Maia pegava a bola e eu ficava no sofá. Abre na esquerda! Olha o Wellington livre na esquerda. Puta, toca na esquerda, Pablo Maia. Como se ele fosse... Aí acabou o jogo, o São Paulo ganhou, legal, bacana. Aí na sequência, o YouTube manda, né? Ele já põe na sequência. O primeiro jogo contra o Flamengo. E eu comecei a assistir o pré-jogo de novo. Só que o pré-jogo do jogo contra o Flamengo era mais de 1h30. Aí eu assisti todo o pré-jogo, quando os times estavam para entrar em campo. Aliás, quando os times entraram em campo, eu parei de assistir, que já eram 4h30 da manhã. Eu falei, eu sou muito louco. Só que aí eu parei de assistir, sabe porque eu fiquei com raiva? Eu não tinha visto, me falaram na época, mas eu não lembro. Não lembrava. Na hora de entrar em campo, os times, a televisão só mostrou o Flamengo, não mostrou o São Paulo entrando em campo. E aí eu lembrei que tinham me falado, eu tava no estádio, eu não lembro, eu tava no Maracanã, eu não vi. E aí hoje eu vou assistir, né? Hoje eu vou assistir o jogo todo. Meu Deus do céu. Deixa eu dar uma dica pra vocês lá da hashtag, mais um curso importante da hashtag de graça, a Jornada Python. Um evento de 4 dias, você tem 4 aulas para construir 4 projetos completos em Python. Python que você sabe, né? Que é atualmente uma das linguagens de programação mais utilizada e valorizada pelas empresas. Pode ser aplicado em qualquer área, automação de tarefas, análise de dados. Esse curso vai rolar de graça, sempre bom falar, o curso é de graça, vai rolar de 4 a 7 de maio, qualquer um pode participar, você só precisa usar o QR Code que está na sua tela ou você pega um link que está na descrição do vídeo e faz a sua inscrição. Lembrando, você tem todas as chances do mundo, como é fácil hoje, como é mais fácil hoje você ter acesso à informação, ter acesso a curso, se destacar no mercado de trabalho. Pô, e a hashtag está aqui oferecendo curso de graça para você. Então, entra nesse link, é o link aqui do canal, você vai ter vai ter a chance de aprender mais. Essa linguagem de programação é bem bacana. No vídeo de ontem, a gente fez um comentários, depois eu fiz o programa da rádio, depois eu vim fazer o QG Tricolor, a gente ficou discutindo
a péssima qualidade do futebol do São Paulo. E aí, eu na rádio ontem, o setorista do São Paulo, o Kaique, ele falou, eu perguntei para ele sobre o Sub-20, né? O Sub-20 empatou com o Cuiabá, tinha perdido do Corinthians na estreia do Júlio Batista. Tinha empatado com o Cuiabá, empatou com o Cuiabá. Fez 1-0, tomou a virada e só conseguiu empatar aos 45 do segundo tempo, tá lá embaixo na tabela. E o Rian Francisco jogou. E eu perguntei para eles, pro setorista, pro Kaique, se o Rian Francisco tinha jogado como centroavante mesmo, de referência, ou se tinha jogado em outra posição, porque eu tinha ouvido falar que ele estava caindo pelos lados. E o Kaique falou que ele está jogando pelos lados, que teria sido um pedido até do Roger Machado, porque ele acha que o Rian Francisco não tem que colocar, não vai disputar a posição com o Caleri. Aí quando o Caleri não jogar, põe o André Silva para jogar. E aí o Jova comentou, né? A demissão do Crespo, eles trouxeram o Roger Machado, aí perderam o Alan Barcelo pro Palmeiras e trouxeram o Júlio Batista. Aí os dois estão fazendo um trabalho na base, o Júlio Batista 2 jogos, uma derrota e um empate, colocando o Rian Francisco para jogar de lado a pedido do Roger Machado. Então eles tiraram o Crespo e o Alan Barcelos, vieram o Júlio Batista e o Roger Machado, e o menino tá jogando, que é uma referência de gols, que faz mais de sei lá quantos gols na base, tá jogando pelos lados do campo, porque segundo o Roger, ele não vai disputar a posição com o Caleri, quando o Caleri não puder jogar, ele vai colocar o André Silva para jogar. É isso, gente. Isso aí é o São Paulo. Vamos lá. Eu sei que é chato. Eu queria falar, só para dar uma informação, o Costelinha tá voltando. O Lucas Costelinha tá voltando. Aliás, ontem eu vi o único jogo que ele jogou bem, que foi contra o Corinthians, né? Se bem que naquele jogo, eu não lembrava, o Wellington Rato foi um dos melhores em campo junto com o Lucas. Ele fez um gol e deu uma assistência no jogo contra o Corinthians, vocês lembram, né? E o Costelinha vai voltar e tá postando nas redes sociais. É um leão de rede social, é o craque de rede social. Jogar bola que é bom, nada. Deve estar voltando aí, mas também não tem prazo, até se machucar de novo, né? Espero que não, né? É que o Lucas não joga, não jogou um jogo. Teve um cara que comentou, não sei se foi no QG ou na rádio, o cara falou, cadê o Lucas, o jogador de um jogo só? Porque ele só jogou contra o Corinthians, né? Até agora tá me esperando a volta do Lucas. Eu não tenho paciência, gente. Não passo pano aqui, você sabe que a gente não lustra a bola de jogador, não baba ovo de jogador. Tem que trazer resultado, e o Lucas não traz. Eu sei que é chato falar sobre isso, mas a gente precisa falar. A Comissão de Ética do São Paulo fez um relatório hoje e recomendou de uma maneira cautelar que o tal do Outen Aires, lá o presidente do conselho, seja afastado da presidência. Esse documento orienta que uma reunião seja feita, convocada pelo vice-presidente João Farias, para que o afastamento seja votado pelos conselheiros. Para que ele seja afastado, se tiver essa votação, 2/3 dos conselheiros, mais ou menos 170 conselheiros, precisam aprovar esse pedido da Comissão de Ética. Esse relatório é uma resposta a um pedido do Macis pela expulsão do Outen Aires do conselho por gestão temerária. O Macis acusa o Outen de gestão temerária. E aí também tem gente querendo o impeachment do Macis por gestão temerária também. Enquanto esse pedido está sendo feito, né, esse afastamento cautelar, essa comissão de ética segue investigando para entregar um relatório final para o Macis, pedindo a expulsão do Outen Aires de Abreu. E aí, olha isso, gente. O São Paulo refez nos últimos dias o contrato de patrocínio com a Unimed. Lembra que isso aí está rolando já faz um tempo? Porque o São Paulo retirou do contrato a participação de uma empresa. Olha isso. A participação de uma empresa apontada pelo departamento de marketing do clube, que é do Tony lá, como intermediária desse negócio. A empresa. Essa empresa seria intermediária da negociação São Paulo Unimed. Essa empresa receberia do São Paulo 4,5 milhões de reais, ou 1,5 milhão de reais por ano, por intermediar o negócio. Aí você me pergunta, Barolo, que empresa é essa? Essa empresa foi indicada pelo departamento de marketing, pelo tal do Tony, do Eduardo Tony. É uma corretora de seguro chamada New Honest. Sabe onde é a sede dessa empresa? No Morumbi, na Praça Roberto Gomes Pedrosa, número 1, no Morumbi. Esse contrato com a Unimed tem validade por 3 anos, 45 milhões de reais, 15 milhões por ano, para colocar a marca na parte de trás do uniforme. No site dessa empresa, a New Honest, ela se define como uma empresa que conta com profissionais com mais de 35 anos no ramo de experiência na experiência no setor de seguros.
especializada em seguro-saúde para clubes de futebol, além de oferecer um serviço personalizado focado nas necessidades de cada cliente. Essa empresa é responsável pelo serviço de plano de saúde de colaboradores de São Paulo, jogador, funcionário, todo mundo os planos de saúde são dessa empresa. E na ficha cadastral dessa empresa, eles fazem também, segundo eles, atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Aí, só para intermediar o negócio com a Unimed, essa empresa receberia 4,5 milhões em 3 anos. Alguém poderia me explicar que eu sou burro, eu sei que eu sou burro. Alguém poderia me explicar a necessidade dessa empresa, indicada pelo departamento de marketing comandado pelo Eduardo Toni, para intermediar um negócio e ganhar 4,5 milhões do São Paulo? E aí os caras olharam e falaram, peraí gente, vamos refazer esse contrato aqui. E por causa disso, por causa dessa suspeita aí, esse Eduardo Toni tá com o dele na reta também. Aliás, se esse presidente aí fosse um cara sério, né, que eu achava que ele fosse, mas eu tô me desiludindo cada vez mais, as minhas esperanças estão terminando, estão acabando cada vez mais. Esse cara não estaria mais no São Paulo há muito tempo, o Rui Costa não estaria, todo mundo que era ligado à gestão Casares não estaria mais no São Paulo. Porque olha só quantas suspeitas a gente tem. Porque não tem, é sempre bom lembrar que não tem nada provado, a justiça não decretou nada, por enquanto ninguém cometeu crime nenhum. A gente só tem fortíssimos indícios, como diz a própria polícia, como dizem as investigações. Mas você não acha que seria no mínimo, é o mínimo que teria que ser feito? Esse presidente assumiu aí? Peraí, gente, eu tenho afinidade de ideias, eu era vice do cara, beleza. Só que a gente tá vendo aí o que tá acontecendo. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou demitir todo mundo que é ligado a ele. Todo mundo com funções importantes dentro do clube, que mexe com contrato, que mexe com dinheiro, que mexe com patrocinador, eu vou tirar. Eu vou trazer profissionais. E eu vou fazer o seguinte, eu vou contratar uma auditoria e eu vou abrir todos os contratos que foram feitos por essa gente. Que eu quero ver. Então, se a polícia está investigando, como vítima, São Paulo, como vítima, e eu sou o presidente do clube, eu quero saber se tem mais irregularidade. Vamos cavar tudo que tem aqui. Vamos rever todos os contratos. Se todos os contratos foram feitos de maneira honesta e idônea, beleza. Se não, os responsáveis vão pagar. Ah, irmão, mas aí tira, aí põe um, aí deixa o outro, aí dá o futebol na mão do Rui Costa e do Rafinha, aí põe o Flávio Marques, aí depois tira porque o Flávio Marques questionou o contrato com a New Balance, aí você mantém um, aí você mantém um. Aí vai brigar com o Otenhares, aí esse Otenhares também que vai para onde o vento sopra, o vento sopra levando os interesses dele, né? Para onde vai o umbigo dele. Aí ele quer que saia, aí o outro também quer que o Massi saia. É um nível baixíssimo das pessoas que comandam São Paulo. E quando eu falo nível baixíssimo, eu não estou dizendo nem por essas suspeitas, nem por essas investigações. Eu estou falando por resultados. É só você ver os resultados que o São Paulo vem mostrando. Não só dentro de campo, mas contratações, péssimos contratos, renovações ruins para o clube, vendas de meninos da base por dinheiro de pinga. Tudo que é mal feito. Tudo que é mal feito por pessoas que não são profissionais. No São Paulo ninguém é profissional. A falta de profissionalismo no São Paulo está levando o clube para um buraco cada vez maior. Eu não estou falando que o fulano é ladrão, que fulano é ladrão, até porque nada foi comprovado. A polícia, os investigadores estão trabalhando em cima das denúncias, dos fortíssimos indícios, isso quem diz é a polícia, não sou eu, dos fortíssimos indícios de irregularidade. Só que isso à parte, né, porque a gente não pode falar que o cara é ladrão, é bandido, porque a justiça tem que provar primeiro. Mas eu só estou falando dos resultados práticos e dentro de campo, fora de campo, e como torcedor, eu estou vendo aí o abismo que existe entre o São Paulo e os clubes como Flamengo e Palmeiras, por exemplo. É um abismo, não é? É um abismo gigantesco. Eu queria muito estar falando de futebol aqui, gente, com vocês. Eu queria muito estar falando de futebol, mas eu prometi para vocês e eu não vou deixar de falar sobre esses assuntos. Agora, sabe o que me intriga também? Só para a gente encerrar o vídeo, para não ficar muito grande. Sabe o que me intriga muito? É que com tudo isso acontecendo, tem gente que está preocupada comigo. Tem gente que faz cortezinho de vídeo meu. Não é esquisito, gente? Não é esquisito? Eu pergunto para você, não é esquisito?
Em vez de falar do que está acontecendo, do contrato aí, que a empresa que ganha 4,5 milhões, do pedido de impeachment, eles estão preocupados comigo. Vão fazer cortezinho meu? Não é estranho? Não é no mínimo estranho? Tem os imbecis, tem a imbecilidade que a gente sabe, mas eu fiquei pensando ontem, até no QG a gente estava conversando sobre isso. Não é esquisito? A preocupação desses caras sou eu. Estranho, né? Sou importante na vida desses caras, hein? Eu queria ser importante na vida desses doentes, esses imbecis aí, na vida da Érica. Queria que eu tivesse a mesma importância que eu tenho na vida desses caras, tivesse na vida da Érica. Acho que nem na vida da minha esposa eu tenho tanta importância assim. Mas é esquisito, né? A gente se encontra amanhã, meus amigos. Amanhã a gente faz o pré-jogo. Amanhã é feriado, né? Não, só pode jogar domingo. Amanhã é feriado, mas eu trabalho normalmente. Quero te agradecer, pedir mais uma vez o seu apoio. Mais uma vez, porque você apoia não só estando aqui, você apoia deixando o like no vídeo, clicando, não custa nada, se inscrevendo no canal, compartilhando com seus amigos o link do vídeo. No canal Barolo Jogos você também hypando o vídeo, você ajuda pra caramba, assim que você ajuda no desenvolvimento, eu não estou falando nem crescimento, estou falando da permanência da mídia alternativa, principalmente aquela que combate, aquela que não se vende, aquela que não abaixa a cabeça, que não cede à pressão. Peço muito a sua ajuda, tá? O Pix está aí também, se você quiser colaborar. E a gente se encontra amanhã às 8 da noite. Amanhã também tem o TMC às 6 da tarde, das 6 às 8, todos os dias. Às vezes eu faço presencial, que nem eu fiz ontem, hoje eu faço online, mas todos os dias a antiga Rádio Transamérica TMC e também tem no YouTube TMC Esportes, tá bom? Fique com Deus, forte abraço. A gente se encontra. Tchau, tchau.